Phil mandou aqui um vídeo pra gente do Cronosfera, porra, legal. E ó, tá falando aqui de um anime que eu gostei pra caramba. Quero ver se ele compartilha da minha opinião, que é Frieren. Vocês gostaram de Frieren? Eu achei comfy pra caramba. Conversei com alguns amigos meus e falaram que Frieren eles não tiveram paciência pra assistir. O que eu entendo. Mas Frieren eu assisti tão na paz do Senhor. Eu achei tão gostosinho de assistir com um cafezinho com leite assistindo Frieren. Pô, ficou bom demais. Mas vamos ver o que o Cronosfera tem a Frieren dizer. foi o anime que tomou o coração de muitas e muitas pessoas ao redor do mundo nos últimos tempos. Mas afinal de contas, essa obra é realmente tudo isso? Ela consegue alcançar esses patamares e ficará cravada para sempre na história da indústria dos animes e mangás? Ela é revolucionária em algum sentido ou talvez seja superestimada? E é por isso que hoje entramos nessa jornada, vamos conversar sobre todos os caminhos que Frieren nos traz, tanto em mensagem quanto em execução, e entender exatamente onde que essa obra se coloca historicamente no mundo. A questão da superestimação é uma coisa que acontece bastante hoje, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, mas tudo na internet ou é 8 ou é 80, né? Então, quando um anime é muito bom, ele é o melhor anime de todos. Ou quando um jogo é muito ruim, esse jogo é um lixo. Pô, não, pô. Às vezes tem um jogo que... sempre cito o Alone in the Dark. Ele é um jogo lixo? Não é. Ele não é um jogo... Ele é ok. É um jogo ok. Vale a pena você perder o tempinho nele. Se você gosta do gênero. Mas hoje na internet é um 880, é uma superestimação e uma subestimação absurdo. Para início, eu devo dizer que eu subestimei um pouco de Frieren. Por mais que eu esteja o tempo inteiro dizendo que é uma obra sensacional, que é maravilhosa, que é incrível e tudo mais, eu achava que ela era boa apenas por alguns fatores. A minha leitura inicial de Frieren era: Frieren é um anime excelente porque todas as suas qualidades são altíssimas. Não tem esse ponto que traz um grande destaque. Ele não é em nenhum momento revolucionário, só que talvez as coisas não sejam exatamente assim. E eu vou te explicar. Vai. Quero saber. 大事なことさ。魔王を倒したからといって終わりじゃない。 É legal ver como que o anime muda também, né? Quando vai chegando mais pros últimos episódios do próprio anime, né? Eu não cheguei a ler o mangá. Mas até a Fern, ela vai envelhecendo e tal. Ela vai ficando mais velha. Você vê isso no personagem, isso eu acho bem legal. Mas dá pra ver que, tipo... a jornada ela começa a ter um outro propósito, um outro ritmo. Então isso eu achei legal, que o anime ele vai crescendo também. Onde que no início ele era super comfy, ele era super tranquilinho. Agora a gente já quer saber, por exemplo, se a Fern vai passar no exame, né? Então a gente tem mais coisas acontecendo. Então eu achei isso legal também no anime, o quanto que ele vai crescendo. この先の人生の方が長いんだ。 Quando a gente retorna às bases da crítica, temos alguns fatores a se considerar sempre que olhamos para algum tipo de produto. Seja um produto cinematográfico, um filme exibido em telas de cinema, um filme feito para telas de TV, ou até mesmo uma série, dividida em alguns episódios com a duração específica, série animada com menos duração de episódios, animes, todos podem partir de alguns princípios para essa análise ser mais complexa, completa e correta. E um desses princípios, que é o mais básico de todos para você começar a sua análise, que é o que eu mais me apego num grande geral, porque traz todas as respostas principais para que eu goste de uma obra, é o argumento. Mas o argumento não é exatamente um debate que você faz com a obra, que ele vai te responder um monte de coisa que você perguntar, ou talvez um pouquinho disso. 懐かしいよ。こうしているとあの時に戻ったかのようだ。 O argumento surge de muitas leituras, mas ele basicamente te traz resposta para algumas principais perguntas, como por exemplo, o bom e velho por quê? Por que essa obra está sendo realizada? Ela está sendo realizada para trazer uma mensagem? Ela está sendo realizada para expressar os sentimentos do autor? Ela está sendo realizada puramente por fins comerciais? Independentemente disso, ele sempre puxa o quê? E o Achei legal esse pensamento de mostrar o que a obra te faz pensar, né? No Frieren, uma coisa que uma coisa que eu tenho pensado bastante no estado atual que eu tô aqui na vida. E eu comento isso com vocês em quase toda live. Cara, hoje já é dia 20. Né? Olha como é que o tempo tá passando rápido, né? E o Frieren, eu acho que ele traz essa mensagem em como que a nossa vida aqui ela é muito passageira. Quando a gente vê, a gente passou anos, a gente tá velho. O que a gente fez nesse tempo, né? A gente aproveitou esse tempo ou não?
Então isso é uma coisa que o anime ele também reflete. Isso é uma coisa que eu acho que talvez tenha me impactado legal a história do filme, porque é uma coisa que eu mesmo tenho pensado muito esses últimos anos. O que é basicamente o core principal da obra, que é o que exatamente ela traz pra você. O que esse anime, no caso, consegue trazer pro espectador com todas as coisas que ele emprega. Seja a sua trilha sonora, o que ela traz pro espectador de diferente, o que ela traz de novo, o que ela traz de sentimento em relação à cena. その美しい思い出の中にはいつも君たちがいた。 Seja o andamento da história principal, como que os personagens saíram de um ponto A e vão chegar num ponto B, num ponto C, num ponto D. O que é contado nesse percurso? E nisso entra principalmente o desenvolvimento dos personagens em si. O que os personagens sentiram e o que é pro espectador sentir em relação a eles. Profundo. 綺麗だ。 O como é uma grande questão a se responder também, que está englobada com essas outras perguntas, que se resume a como essa obra vai fazer isso, seja... Eu achei de uma forma muito boa, que é na própria personagem da Frieren, né? Porque se tem um povo, né? Uma raça, assim, né? Que ele pega muito de uma parada meio D&D, assim, né? Meio RPG medieval e tal. Mas tem uma raça que pode tranquilamente ignorar o fator do tempo, são os elfos. Então eu achei isso muito legal, cara, como que o tempo ele é relativo, é mostrado diretamente na personagem da Frieren. O tempo, às vezes, pra uma pessoa, ele passa muito rápido, mas pra ela, não. E ela é, tipo, de uma forma exagerada, ela passa isso, né? De uma forma mais fantasiosa, ela passa essa parada de que o tempo é relativo. Então ficou muito bem contado como passar essa história em um personagem que, pô, dependendo em algumas certas obras, os elfos podem até vivem pra sempre, em algumas outras eles vivem por vários anos. Na parte prática de como que ela vai contar essa história, qual vai ser o ritmo de tudo isso, ou até mesmo em seu próprio formato, como que Frieren é contado, através de 28 episódios de 22 minutos, mais a abertura e encerramento, como que isso vai chegar para as pessoas. Então, a gente tem um ponto que eu tinha desconsiderado, pensando em tudo isso, que é um ponto muito importante, que aqui a gente retoma o que eu disse no começo do vídeo, que eu tinha pensado que Frieren era apenas bom e maravilhoso por todos esses outros pontos, todas essas questões que a gente já levantou até aqui, elas serem de altíssima qualidade dentro da obra, mas eu tinha esquecido do Frieren das é outras muito bom, né? perguntas, que são basicamente quando e onde. Porque no final das contas, absolutamente nenhum tipo de obra é feito no vácuo, é feito sem uma base, é feito sem um momento, é feito sem um período, é feito através do tempo. Tudo precisa de basicamente um contexto. E é aqui que as coisas começam a ficar diferentes. O contexto que temos para a criação de grande parte dos animes do mundo de hoje é um contexto repleto por um certo nicho, um certo gênero até que se tornou, que é o Isekai. E a grande maioria das obras de ficção fantástica se adequam a esse formato. Uma história... Eu acho Isekai, não todos, tá? Mas acho que Isekai por muitas vezes é um pouco preguiçoso. Tipo, cara, como que a gente vai fazer isso funcionar? Mete um Isekai. Né? Eu acho que o Isekai, esse conceito de um personagem de um mundo cair pro outro, ele tá começando a ficar em superuso, né? E muita gente tá fazendo obras assim. Em que alguém já viveu no nosso mundo real, mas foi invocado em um mundo mágico, um mundo fantástico, ou ele morreu no mundo real e apareceu nesse outro mundo para poder viver outras aventuras. Esse foi um formato bastante revolucionário que se popularizou no começo dos anos 2000 e mudou totalmente a indústria, a ponto de que a grande maioria dos animes que a gente pense de fantasia que são produzidos nos dias de hoje são dessa forma. E Frieren nada contra a corrente, sendo apenas um anime de fantasia clássico e comum, e é aqui que as coisas ficam interessantes. Eu pensei que bastante do sucesso de Frieren se dava porque as pessoas estavam num ponto de saturação com o formato de Isekai, o que é, de certa forma, verdade. Muitas outras obras estão tendo sucesso saindo um pouco dessa base, já que a gente já tá um pouco cansado de ver e de saber como essas... Mas admito que não foi uma coisa que parou pra pensar na minha cabeça. Falei assim, pô, graças a Deus que Frieren não é Isekai. Não passou na minha cabeça isso.
as coisas vão acontecer. Mas o Isekai ainda tá longe de morrer. Porém, você tem que considerar todo o contexto em que Frieren surgiu e lembrar das outras questões que eu levantei. Como que ele foi feito, por quê e o que ele traz pra gente. E nisso você tem que pensar nos próprios Isekai. Se você for pensar, basicamente fazer essas perguntas que respondem o argumento pra você começar uma leitura crítica quanto a qualquer obra de Isekai, você acaba esbarrando um tanto no formato. Afinal de contas, temos esse formato bastante sólido, de basicamente alguém que viveu uma vida e vai ter uma nova chance de viver uma segunda vida em outro mundo mais incrível, mais belo. Então a gente tem o porquê. Por que essas histórias são contadas? Justamente para o espectador conseguir ter essa identificação e querer viver nesse mundo. A gente vive uma vida que às vezes passa muito depressa e às vezes você tem muitos arrependimentos, coisas que você queria ter feito, mundos que você queria ter vivido, coisas mais fantásticas que você queria ter aproveitado, e o Isekai entra basicamente fazendo com que a justificativa principal para adotar esse formato seja, entre muitas outras formas de contar a história, ter justamente essa identificação com você viver uma outra vida, ou com você... É porque você se reflete no personagem principal. O protagonista do Isekai, que não é daquele mundo, normalmente é o protagonista, né? Ele é você. Ele é um personagem que não tá ali, né? Ô, valeu, Leandro! Só mandou o link pra nós. Pode deixar que a gente vai dar uma conferida. Então eu acho que tem essa identificação, mas eu tô curioso por que ele tá focando tanto no Isekai. Você ter uma segunda chance de viver uma vida e agora aproveitá-la de maneira diferente. Esse é o primor, o ponto principal do Isekai, certo? O restante, quanto a personagem overpower, quanto a etc, isso são detalhes que você vai construindo de obra a obra, mas a parte básica, você basicamente responderia numa análise com isso que eu acabei de comentar com vocês. E agora eu faço uma pergunta: qual é a diferença disso pra Frieren? Uma pessoa que já viveu uma vida, já viveu uma aventura, uma vida que ela nem mesmo achava tão interessante, não achava tão boa, não achava tão sensacional como as pessoas viam. Ela não teve todos esses prazeres, ela não conseguiu aproveitar nada da vida que ela viveu. E agora ela vai viver uma segunda vida, entre muitas aspas, para aprender exatamente os valores daquilo que ela deixou passar. O que eu quero dizer com isso? Frieren é uma fantasia clássica que consegue englobar todas as necessidades de uma obra Isekai. E quando eu me dei conta, eu simplesmente entendi que é brilhante. Porque justamente você consegue buscar o sentimento antigo, buscar o saudosismo das pessoas que já conhecem essas obras, executá-las de uma maneira muito sensacional e ao mesmo tempo sanar justamente o que mais apetece aos corações das gerações mais novas e das pessoas que consomem animes hoje em dia, essa possibilidade de uma segunda chance, de uma segunda visão, de uma segunda leitura. Mas sobre o quê? Sobre o ponto principal da história, que é a vida. Tá. É porque... não sei se... Não, eu acho que posso bater martelo que não concordei. Valeu, Thiago. A única coisa que não gosto de Frieren é que o Imel virou um anão careca no final. Um anão careca. Deu a impressão que ele era um mago. Podia virar um velho B10. Cara, pior que eu não lembro como é que ele tava ficando, velho. Mas os personagens, eles envelhecem forte mesmo, né? Bota direto. Cara, não sei se eu concordo com a ideia de que, tipo, Frieren te passa os sentimentos legais de Isekai. Porque a Frieren, ela é daquele mundo. Ela tem uma visão diferente daquele mundo e tal, mas ela tá naquele mundo. Valeu, Shine! Tem um cara que fazer um mundo de fantasia e não vendeu. Daí ele colocou nas 10 primeiras, vendeu o suficiente pra virar anime Faraway Paladin. Um cara que fazer um mundo de fantasia e não vendeu. Aí ele colocou nas 10 primeiras linhas. E colocou o que nas 10 primeiras linhas? Colocou que era um Isekai? Alguma coisa assim? Aquela vez da cara do Jack Stranger of Paradise? Então, é porque eu não concordo. Eu não concordo que o Frieren traz as coisas do Isekai. Ele colocou que era Isekai. Isekai parece ser uma coisa que é muito bem aceita, né? No Japão. No Japão as galera gostam. O mangá mesmo de Final Fantasy, o Lost Stranger, ele é um Isekai. Eu confesso que não é um gênero que, tipo assim, cara, é Isekai? Estou dentro. Não, depende da obra. Mas vamos seguir. 私の心は子供の頃からほとんど変わっていません。理想の大人を目指して大人のふりをしてそれを積み重ねてきただけです。
A história de Frieren começa depois da grande aventura daquele grupo que conseguiu derrotar o Rei Final Demônio Fantasy X é muito Isekai? tempo É, atrás. pior que Frieren é. é uma elfa. Com isso, sua longevidade é indefinida, de certa forma, mas com certeza todas as outras espécies, principalmente as que eram seus companheiros, vão encontrar o seu fim muito antes de Frieren. Isso faz com que a perspectiva de tempo que ela tenha seja completamente diferente dos demais companheiros e das demais pessoas e criaturas que ela encontra durante toda a sua vida, todos os seus milênios de vida. Afinal de contas, uma pessoa, um mortal que tem a vida mais passageira, curta das suas expectativas de vida, mais brilhantes nos seus 80 anos, 90 anos, talvez esticando um pouco mais para os seus 120, 150 anos, tudo isso era como um estalar de dedos para ela. Nada do que ela conseguia viver em pouco tempo parecia ser uma coisa tão chamativa, algo a se apegar. Todas as coisas que até pareciam gigantes para as outras pessoas, porque ocupavam grande parte de suas vidas, como sentimentos, para Frieren não significavam muita coisa. エルフの感覚はわかりませんね。まったく、いつから生きているのやら。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。 Até o momento em que existe a morte de um Como assim, Final Fantasy X é o mesmo mundo? Não, eu sinto que devo uma explicação, né? É porque, tipo, a Zanarkand do Tidus não é a Zanarkand de Besaid, né? Ele, pra todos os efeitos, ele é um Isekai, porque o Tidus vai pra esse outro lugar que... Até no momento lá que ele acha que ele, tipo, viajou no tempo, alguma coisa assim, né? Mas ele tá em um lugar onde que ele desconhece tudo daquele mundo e ele tem esse mesmo efeito daquele personagem que normalmente é protagonista, onde ele vai pra um lugar desconhecido que tudo aquilo pra ele é novo, né? Então a gente tem essa identificação com aquele personagem. Ele é um mundo diferente, ele é um mundo paralelo, né? Ele é um mundo criado pelas Faiths, a Zanarkand do Tidus, apesar de ser baseado num mundo que já existiu eu ia falar Besaid, né? No mundo do Final Fantasy X, só que ele teve uma ramificação. Eles partiram de um mesmo ponto, né? De uma mesma linha temporal. Aí a Faith criou o mundo do Tidus, o mundo dos sonhos, e o mundo real continuou. Então ele é de um outro mundo, só que esse mundo ele veio da mesma linha. É confuso, né? um dos seus companheiros, um companheiro principal que você vai descobrir durante a história que é muito, muito mais especial do que parece, o grande aventureiro Himmel. 人間の寿命はお姫短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Depois que Himmel morreu, a Frieren Eu foi chamei colocada de novamente Himmel, em mano, tá uma ligado? Uma jornada. maquiagem. Agora para encontrar novos objetivos, mas para cruzar caminhos às vezes parecidos com o que ela já percorreu. Afinal de contas, em toda a sua existência, ela já andou muitos caminhos por aí. Mas o ponto principal da história é reviver caminhos que sejam parecidos com o que ela já teve e entender o que ela já viveu. Toda Ela a vai viver de uma história e forma trajetória diferente. da personagem está atrelada a ressignificar valores. Ressignificar umas coisas básicas como o sorriso das pessoas, coisas grandiosas como vilas, pessoas, vidas que foram salvas por eles em outras aventuras, e ela talvez nem se importasse tanto quando fez aquilo, mas entender a beleza nessas pequenas coisas, que novamente, às vezes eram grandes coisas nas vistas de outras pessoas. フリーレングラナト家はこの恩を決して忘れん良い旅を E eu acho que toda a história consegue orbitar em torno desse principal fator. O principal fator que é tecnicamente o único que importa pra gente também, que é a vida. E como que essa vida é vivida. E acima de tudo, como que ela é percebida e aproveitada. Durante essa jornada dos 20 e poucos episódios de Frieren, a cada episódio, a cada encontro com um personagem novo, desenvolvimento de interações com personagens antigos, conseguimos ver a personagem de Frieren adquirindo novas cores, eu gosto do entendendo Stark, novos sentimentos, não é meu entendendo os personagem sentimentos favorito que do ela anime. já teve, mas nem sabia exatamente o que era. E essa jornada pra mim é extremamente bela, não apenas pelo desgosto dele, não. fator do desenvolvimento da Frieren, mas como os outros personagens adicionam bastante a isso. A Fern, que, bem, é sua filha, é colocada nessa história como a criança que a Frieren vai criar e vai fazer com que se torne uma grande maga no futuro, mas principalmente uma boa pessoa. Essa pessoa que cresceu aprendendo com a Frieren e aprendendo com o mundo as coisas que estavam ao redor dela e não apenas aprendendo, mas ensinando. ヒンメル様は E eu acho legal também essa relação não só dela com a Fern, mas também como dela da humanidade, né? Que ela deixa tanto passar, e bem aquela noção que a gente tá falando de tempo, né? Ela deixa tanto passar, ela fica tanto tempo sem
fazer nada, que, tipo, quando ela volta, ela vê que o mundo mágico que ela conhecia, né, a questão da magia e como funciona, mudou muito. E como que os humanos, eles evoluem rápido, né, porque a vida dos caras é passageira. Então, para algumas pessoas, eles têm que evoluir rápido, eles têm que dar conta do tempo, e eles estão aproveitando o tempo, e ela não tá aproveitando o tempo. Ela chega a ter esse baque em algum momento. フリーレン様を信じていたのだと思いますよ。どうしたのですか？別に。 Frieren, que já tá viva por algum tempo determinado, alguns milênios, pelo menos, agora está acompanhada de uma pequena garota com pouco mais de uma década de vida. Isso não significa absolutamente nada, é como um espirro na duração da vida da Frieren. E em breve essa garota inevitavelmente morrerá também, porque ela vive pouco tempo, mas é aqui, nessa pequeneza e finitude, que mora a grandiosidade das respostas, a grandiosidade do porquê, por que se estar vivo. これと同じ鏡レンゲの衣装の指輪だったんですよね。花言葉はクオンの愛情だそうです。そう、知らなかった。それでもきっと大事なものです。 E a jornada passa pelas mais diversas vilas e encontramos pessoas em situações diferentes, encontramos pessoas que já conheceram a Frieren em outros momentos, pessoas que agora estão velhas, pessoas que seus familiares antigos encontraram a Frieren e agora nos têm apenas contos a nos trazer. E toda essa ambientação que é desenvolvida episódio após episódio é simplesmente fenomenal. Tanto da parte técnica, que é completamente impecável, a direção nos trazendo aquelas paisagens, os personagens nos seus momentos de descanso, os personagens nas caminhadas entre uma vila e outra, acompanhados dessa trilha sonora magnífica, com esse mundo fantástico, rodeado das mais belíssimas criaturas e formas de vida, e de como nos traz o sentimento de que é lindo estar vivo e de que você adoraria estar naquela situação. É como se você, assistindo Frieren, você vivesse aquele universo, você estivesse querendo jogar aquele mundo, porque tudo é muito vivo. E como estamos nessa pós-aventura principal, resgatamos também muitos valores da aventura antiga. Pela ótica da própria Frieren, que por mais que não tenha dado tanta atenção e carinho para esses detalhes, ela se lembra de muito do que aconteceu. E claro que muito desse desenvolvimento sentimental dela está relacionado ao próprio Himmel. Aquele homem que deixava claro o tempo inteiro o quanto admirava a Frieren como uma forma de vida, como uma pessoa, como alguém que merecia carinho, como a pessoa que ele mais amava naquele mundo. Bonitinho, né? E ela nem tinha ideia do que ele tava falando, mano. Com aquele ponto de que filho lembra Tolkien, com certeza. Mas esse sentimento fica Concordo. claro pra gente desde o princípio que não foi concretizado. Foi uma história de amor que não foi vivida. Afinal de contas, a Frieren nem tava pensando e nem tinha percebido nada disso. Ela tá notando agora. Ela tá passando a entender o que é o amor agora. E pelos olhos do Himmel, enxergamos não apenas esse crescimento da Frieren. Você entende exatamente o porquê ele era apaixonado por ela, porquê que ele via esse potencial de enxergar o mundo com belos olhos, mas também a forma que ele via todo aquele universo, a forma que ele enxergava O Himmel, por que ela era uma elfa a gosto que esse cara? seus companheiros, a forma que ele enxergava a sua aventura, a forma que ele enxergava a vida novamente. Afinal de contas, esse é o tema principal da história. Himmel queria aproveitar cada segundo. Chegando numa dungeon, ele queria explorar todas as salas, queria percorrer todos os caminhos, mesmo que não fosse o caminho que o levaria ao final. Afinal de contas, o final é meio que só o final. Ele quer aproveitar essa jornada, ele quer descobrir todos os cantos que ele pode ir, ele quer ajudar todas as pessoas que ele puder, porque esses pequenos bens que são feitos pelo caminho reverberam pouco a pouco, momento após momento, pessoa depois de pessoa, sorriso pós sorriso, num grande efeito borboleta em que apenas uma pessoa ajudada acaba gerando grandes e belos contos sobre grandes heróis que conseguiram salvar a humanidade e estavam não apenas visando o seu objetivo final, mas queriam salvar e ajudar as pessoas nesse caminho também. Não por serem heróis, por quererem a glória, por quererem riqueza, não, nenhum deles teve nada disso, aparentemente, apenas porque essa era a forma certa de se viver. 生きているということは誰かに知ってもらって覚えていてもらうことだ。
覚えていてもらうためにはどうすれば。 Resumindo o rímel, eu quero que realmente conseguiu aproveitar cada segundo da vida dele. Sim, só não conseguiu aproveitar, né? きっとそれだけで A 十分 marretada だ na... E no fim, Frieren Na conseguiu Frieren, mas desenvolver fora muito isso, bem realmente. todos os personagens envolvidos ali, mas não apenas isso. Se você me perguntar, Guto, você acha que Frieren é maravilhoso por conta do universo construído, por conta da beleza daquele mundo, por conta da fauna, da flora, da riqueza, das magias e tudo mais? Eu vou dizer que sim, tem um nível muito absurdo nisso, mas não só isso. Guto, Frieren é incrível porque ele conseguiu englobar o conceito de Isekai e trazer pra gente como Não, argumento esquece principal dessa isso, Guto. história, englobado Esquece. dessa fantasia clássica que vai... Sim, mas não somente isso. Guto Frieren é incrível porque conseguiu trazer um personagem overpower, que é o que as pessoas gostam hoje em dia, e não apenas trazer um personagem extremamente forte, como mostrá-la em ação de maneira muito esplêndida, maravilhosa, todas as cenas de ação. Sim, mas não só isso. A animação inteira, seja em momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos calmos, ou até mesmo os momentos de ação mais sinistros, ela é revolucionária num nível fora do comum, sim, mas não apenas isso. Eu não tinha nem parado pra pensar, né? Mas eu lembro que semana passada a gente tava comentando sobre os animes... Como é que era o termo? Power... Como é que era? Vocês falaram lá que era tipo Solo Leveling, né? Que tem os caras muito fortes. Mas Frieren também é uma personagem que ela é super poderosa ali. E realmente é um anime que faz isso muito bem, né? Não sei se a Frieren é overpower, tem gente mais forte que ela no mundo anime. Power Fantasy, isso aí. Tipo assim... Eu acho que o legal do Frieren, acho que é um pouquinho disso, tipo assim, ela é overpower sim, ela é. Mas ela não tá num nível de que ela não precisa se esforçar pra poder passar de alguma coisa, tá ligado? Mas ela de fato é aquele personagem que, tipo assim, a Frieren tá com a gente, vai dar bom, tá ligado? Ela passa essa confiança. No fim das contas, o ponto E principal... eu acho que isso também ajuda. É quando o cara, ele é overpower, mas não tanto, né? Frieren é a resposta do seu tema principal, que Ele é forte, mas não consegue quebrar obviamente, a disso. vida. フリーレン妻の夢を見たそう。お前と Guto tem raiva porque já foi humilhado por causa de Isekai? Ah, tem uma história. Então eu sabia que tinha um motivo pra ele estar insistindo no Isekai. それじゃ。 Então tem uma história aí atrás. Mas não apenas como aqueles personagens passaram a viver, mas o que você, como espectador, tira da obra e, acima disso, o que você traz. Quando começa a jornada de Frieren para ter essa segunda experiência, o que você traz das suas próprias experiências? O que você vai lembrar do seu passado quando a Frieren tá pensando no dela? O que você vai pensar das coisas que você deixou de aproveitar quando a Frieren tá percebendo que tudo isso passou pelos seus dedos como grãos de areia caindo no deserto? O que você vai trazer de experiências de vida que podem ser comparadas ao que Frieren te conta? E o que você vai tirar disso, principalmente? Porque o anime deixa muito claro que, apesar de você ter perdido tudo isso, não ter percebido, não ter aproveitado, não ter vivido, não ter sorrido e brincado com seus amigos durante parte da sua vida, seja por alguma dificuldade ou porque você simplesmente não estava disponível para isso, você ainda pode. Então você traz Ou porque não tem dinheiro nem tempo, porque o mundo é capitalista. a sua E a gente precisa experiência junto trabalhar. com Frieren. Frieren traz o ponto de vista da obra junto com a sua e você consegue encontrar um caminho diferente, um caminho novo. Você consegue absorver muitas dessas filosofias colocadas por cada um dos personagens. Você consegue descartar muitas delas também que não sejam muito úteis para o seu estilo de vida ou para qualquer coisa que você queira alcançar. Mas mais do que isso, é uma obra que vai não apenas te contar uma história belíssima, mas fazer com que você continue escrevendo a sua. E eu acho que é por isso que Frieren, por mais que pareça que não, é mais revolucionário do que eu tava achando. E é isso, rapaziada. Cara, eu concordo com tudo, menos a parte do Isekai. Menos a parte do Isekai, eu concordo com tudo. Sinto que essa fala veio do fundo do coração do Kaká. Mano, eu fico meio triste às vezes, cara, porque... Cara, igual passa muito tempo às vezes e a gente vê, cara... Não tô gerando nada, sabe? Eu não tô gerando nada que eu digo, tipo assim, cara, não, sei lá, mano, você não constrói nada pra você. Você vê que o tempo tá passando, passa ano. E o que eu tô fazendo? Eu tô só sobrevivendo às vezes. E aí, tipo assim,
Essa parada de... Essa questão de tempo bate forte comigo, tá ligado? Do tempo que a gente tem e como que a gente tá passando esse tempo. Ele bate forte. E é uma coisa que às vezes a gente não tem como fugir, né? Às vezes a gente não tem como fugir das coisas que a gente tá fazendo aqui. E é esperar pra que as coisas melhorem, né? Isso aqui é que rola. Mas isso pega comigo bastante.